Se você tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor e tem obedecido ao Senhor, Ele vai lutar por você, vai pelejar por você, Ele vai abrir as portas. A única coisa que Ele quer tão somente de nós é a nossa atitude de louvor e de fé, de crer na palavra, porque Ele é o nosso general. Não há barreiras que possam impedi-lo. Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor da igreja. Ele é o nosso Senhor. Mas também Ele é o nosso papai querido. Ele nos chama, como foi pregado aqui, de amigos. Mas também somos filhos. Mas se somos filhos, temos então da mesma natureza do Pai. E hoje vou estar falando a respeito de algo que tem acontecido no mundo e que, quando nós observamos a palavra do Senhor, vemos que muitas coisas já se cumpriram, estão se cumprindo e algumas estão breves de se cumprir. Então abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Mateus 25, do verso 1 ao 13. Fala sobre a parábola das 10 virgens. Todos encontraram? Amém? Amém. Se não encontrou, pede ajuda do lado aí. Quem está do lado, olha, vê se o irmão já encontrou, para todos nós podermos acompanhar a leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele fala essa parábola, e diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Feche teus olhos. Pai Santo Justo, estamos na tua presença, Pai, para louvar e bendizer o teu santo e eterno nome. É com alegria que nos colocamos diante do Senhor, Pai, pedindo que o Senhor nos dê da tua própria sabedoria, sabedoria do alto, Pai amado, e que possamos estar aprendendo mais e mais do Senhor. Usa-me conforme a tua santa vontade, Pai. Que eu seja apenas um vaso, instrumento, Senhor, para estar trazendo a tua palavra, pois não é minha, é tua. E que todo louvor, honra e glória sejam dados tão somente ao Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus é que nós oramos e desde já com fé, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Muitos conhecem já esta parábola, mas há algumas particularidades. Eu vou ter que falar de forma mais direta e resumida por causa do nosso tempo, né? Quantos minutos eu tenho? O relógio está ali. Ali.
10 virgens, nós temos dois grupos: 5 nécias. O que é uma pessoa nécia? Falta de conhecimento, sem coerência, ignorante. E uma pessoa estulta, né? Uma pessoa sem discernimento, né? Falta senso. Essas 5 virgens nécias, nós vemos elas representadas também lá no capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse, quando nós vemos o capítulo 1, João se apresenta, apresenta Jesus Cristo glorificado, e Jesus começa, né, a lhe dar a revelação. No capítulo 2, ele começa a trazer a mensagem para as 7 igrejas da Ásia. Estas igrejas representam igrejas locais da época, mas também cada igreja representa um período da história. As duas últimas estão no capítulo 3. São muito faladas, igreja de Laodiceia e Filadélfia. Esse primeiro que vai falar da igreja de Filadélfia e termina falando da igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia tem algumas particularidades. Se você ler o texto depois do capítulo 3, leia em casa, você vai ver que Jesus não tem nada contra essa igreja. Pelo contrário, o único alerta que ele dá é: olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só dá um alerta. Mas é uma igreja que permanece fiel à palavra do Senhor, e mesmo sendo fraca, perseguida, ela continua uma igreja reta e santa diante de Deus. Essa é a noiva de Jesus Cristo. Por que eu digo as duas últimas? Porque as duas últimas igrejas são as igrejas que existem nos nossos dias de hoje. A última igreja, a igreja de Laodiceia, que significa o povo reina, ou o povo governa, ou o governo do povo. Democracia. O que é democracia? O povo no governo, o governo do povo, período, não o nosso período, é o significado. Cada nome tem o significado de um período histórico. Quando nós observamos esta igreja, ela é uma igreja que se coloca dizendo: olha, eu não preciso de nada, eu estou bem, eu estou abastada, né? É uma igreja que está andando com seus próprios pés e vive pela força do seu próprio braço. Porém, Jesus olha para essa igreja e diz para essa igreja: olha, porque não és nem quente nem fria, mas é morna, eu vomitar-te-ei da minha boca. Essa igreja dá ânsia do Senhor Jesus Cristo, no Senhor da igreja. Ele diz: olha, é melhor que você compre, né, aquilo que é precioso meu, ouro refinado meu, que você tome de mim vestes brancas, vestido de linho, para que não apareça a tua vergonha. Essa igreja é a igreja que vai ficar. Lembra as 10 virgens? 5 prudentes e 5 sem conhecimento. As 5 que estavam prontas subiram e as outras 5 não estavam. Quando nós observamos, né, continuando no texto, alguns detalhes falando a respeito dessas 10 virgens. Diz que as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por isso que falta de coerência, de ignorância. Ninguém vai entrar na presença do Senhor sem o azeite. E o que é o azeite na Bíblia? O que ele representa? Ele representa unção, representa o Espírito Santo, com o qual nós somos selados. Temos que ter esse selo na nossa vida. Quando nós olhamos para a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ele realizou uma obra completa, não foi parcial. Ele tanto nos justificou, morreu por nós, pagou pelos nossos pecados. Nós conhecemos isso muito bem, todo mundo gosta da justificação, porque ele morre, ele nos torna justos. E ser justo diante de Deus é estar sem culpa. Olha que coisa gloriosa, ele leva, ele paga, leva a nossa culpa, para que nós nos apresentássemos diante de um Deus santo, sem culpa. Mas também ele realizou uma outra obra. Quando ele estava aqui, ele disse: olha, eu tenho que ir, para que eu possa enviar quem? O Consolador, o Espírito Santo,
que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem. Quem não crê está em pecado ninguém sobe. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Deus fez justiça, porque o levou para junto de si. Ele está à destra do Senhor e intercede por nós. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás, ele já foi julgado e condenado e aguarda a execução da sentença, que é o que? Ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Porque diz que o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. Olha a diferença entre Satanás e o homem. O homem ainda não foi julgado. Esse é o nosso período e essa é a nossa oportunidade. Se recebermos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, porque Jesus não pode salvar quem Ele não pode governar. Hoje em dia eu fico vendo uma teologia toda torta, antibíblica. Muitos estão pregando um calvinismo diluído, que Calvino não quer dizer nada daquilo, dizendo que basta que a pessoa erga a mão, aceite, nem fala isso na Bíblia, aceitar Jesus, palavra tem na Bíblia, aceite Jesus, e pode viver aprontando, pecando que está salvo. Isso é mentira do diabo. Porque o texto de Romanos 10:9 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ninguém pode confessar uma mentira. Se com a tua boca confessar. Já pensou você diante de um juiz, vai testificar, testemunhar a respeito de um acontecimento e falar uma mentira? Você está confessando a verdade ou está falando uma mentira? É mentira. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. E Senhor na Bíblia não é esse pronome de tratamento nosso. Como vai o Senhor? Como vai a senhora? Vem do grego Kyrios, que é proprietário, dono. Ele me comprou. Nós éramos escravos do pecado, mas Ele nos comprou com seu sangue. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Temos vivido a vida do Senhor? Começamos a entender o que é confessar Jesus como Senhor. Se eu confesso que Jesus é o meu Senhor, então é a vontade dele que tem que ser expressa através das nossas vidas, porque Ele não é o nosso Senhor. Já pensou Jesus fala, meu servo, né? Faça tal coisa. Ah não, vou fazer aquela. Ele está sendo o Senhor? Você não está o tendo como Senhor. Mas se eu confesso a Jesus como Senhor, é porque eu estou vivendo o senhorio dele. Olha, a minha vida, Senhor, pertence a Ti. Que seja feita a Tua vontade. Sabe como é sério isso? Na época, quando Paulo diz esse texto, o aceitar, o confessar a Jesus como Senhor, tem justamente significado de que quando o centurião romano chegava na frente do cristão, ele erguia a mão e dizia: Kyrios César. César é o Senhor. Mas o cristão respondia o quê? Kyrios Iesu. Jesus é o Senhor. Ah, era na moda. Era jogar para o leão. Era, se com a tua boca confessar, ele pagava com a vida. Era a vida que estava ali nessa discussão, que estava em jogo. Portanto, essa história de levantar a mão, aceitou Jesus, diz na Bíblia, é recebê-lo como Senhor. Nós nos arrependemos do nosso pecado porque Ele morreu. E eu entrego a minha vida a Ele para que Ele nos guie, para que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. E qual que é a vontade do Senhor? Qual que é a vontade do Senhor? Que nós possamos refletir a Sua palavra na nossa vida. Somos filhos. Se somos filhos, recebemos a mesma natureza do nosso Pai. E se a natureza de Deus está em nós, nós somos então transformados. E o nosso viver aqui é um viver diferente do viver do mundo. Não dá para viver conforme o mundo vive. Quando nós olhamos para esse texto, as 5 virgens nécias também estavam aguardando o noivo. Muitos que estão na igreja, esse texto não é para quem é do mundo, é para quem já está na igreja.
mas tem muitos na igreja que não receberam Jesus como seu Senhor, só quer a salvação, mas não quer o senhorio. Não tem como fechar esse negócio desse jeito. Ou eu entrego a vida a Ele, ou eu vou ficar mentindo, confessando uma mentira. Ele não é o meu Senhor. Ninguém engana a Deus. Deus, Ele é santo. Amém. Quando nós vemos em 1 Pedro 16, o texto diz assim: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Todo mundo conhece o texto. Sede está no imperativo, é para ser. Mas como que Deus iria exigir algo de nós se Ele não nos tivesse capacitado a cumprir esse imperativo que Ele mesmo coloca? Lembra que eu falei que Ele disse que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo? E essa é a obra completa que Ele faz na cruz. Ele tanto nos justifica e também nos santifica. O Espírito Santo, ele gera uma mudança interior, uma transformação. Aí nós entendemos que a graça de Deus não é um amuleto para eu ficar usando, pecando e dizer, a graça. De onde superabundou o pecado, a graça também superabundou. Capítulo 6, vou chamar o apóstolo Paulo para responder essa questão. Paulo, essa história aí é verdade? De que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, mas como que é essa história? Paulo responde dizendo assim para o povo: viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Romanos 6, ele continua: de maneira nenhuma. Como que nós, que morremos para o pecado, vamos oferecer ainda os nossos membros para servi-lo? Não tem como. Pecado é para ser um acidente na vida do crente, não uma constância. Quem está vivendo no pecado e achando que está salvo, está se enganando. É as 5 virgens nécias. Estavam sem óleo, andando sem o Espírito Santo, sem unção. Porque o Espírito Santo em nós, qual que é a função? A ideia da palavra paráclito, é aquele que advoga a causa de Jesus Cristo aqui na terra. O Espírito Santo cuida da causa de Jesus aqui na terra, que é preparar uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha, uma igreja gloriosa, uma igreja que reflita a Jesus Cristo, que esteja à altura do noivo. Olha que coisa, a Bíblia diz isso. Estou inventando, estou citando o que está aqui na Bíblia. Porque se eu pegar aquela ideia e começo a filtrar qualquer ideia pela Bíblia, começa a ter contradição. A ideia de que basta eu erguer a mão, estou salvo, posso ter pecando, estou salvo. Está vendo que a Bíblia contradiz esse pensamento? Por quê? Porque a graça de Deus, ela é ativa, ela é dinâmica, ela nos transforma. É o favor de Deus. Nós estávamos perdidos no nosso pecado, mas Ele, pela sua graça, nos restaura, nos redime e nos transforma em novas criaturas. E a Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vos é necessário nascer da água, que é tipo da palavra de Deus, e do Espírito, nascimento do alto, de Deus, receber a própria natureza do Pai, receber esse Espírito de adoção, pelo qual então nós clamamos, Paizinho, Abba Pai. Porque agora nós temos o Espírito Santo reinando em nós, nos guiando. Mas é a nossa carne. Paulo diz assim: crucificado estou na cruz com Cristo, logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Crucificado. A carne tem que ser crucificada. Jesus deixou isso bem claro. Aquele que achar a sua vida, perdê-la. Quem quer fazer o que quer na vida, se achar na vida, para o reino de Deus vai ter se perdido. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, guarda-la para a vida eterna. Romanos, seguindo o capítulo 6, versículo 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo do vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. E depois vem o texto famoso: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Não posso tirar texto fora de contexto. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Meu irmão, você não é mais escravo do pecado. O pecado não é mais seu Senhor. O pecado não tem poder sobre a sua vida. Se pelo poder do Espírito Santo você crucificar a sua carne, você vai ter uma vida de vitória sobre o pecado. O pecado vai ser um acidente na sua vida. Porque Deus nos dá poder e autoridade e vida nele, para que possamos refletir Jesus aí nesse mundo aí fora. Então, quando a igreja começar a se apresentar de forma reta e santa, nós vamos começar a ver milagres acontecer dentro da igreja. Lembre-se, 5 eram nessas, mas as 5 eram prudentes. E as que eram prudentes, nós vemos que essas trouxeram o quê? Azeite. Um detalhe interessante é que todas adormeceram. Todas. As 2 igrejas, no final dos tempos, vão estar assim, apagadas com relação à vinda de Jesus. Então está tudo, Jesus está demorando, né? Dormiram. Todas dormiram. Porém, antes, interessante, do noivo levar a sua noiva, uma voz surgiu, a voz da meia-noite. Eis o noivo! E todas acordaram. E essa voz está dizendo hoje, eis o noivo. É o momento da igreja acordar. Pegar a sua lâmpada, está cheia de azeite, cheia do Espírito Santo, preparada para quando o noivo chegar, entrar para as bodas. As outras que estão sem o azeite, estão sem o Espírito Santo, vivendo uma vida carnal dentro da igreja. Por isso é o tipo, estar sem o Espírito Santo, a consequência é estar vivendo uma vida carnal. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, vivemos uma vida em Cristo, espiritual. Esta que está cheia de azeite entra para as bodas, mas as nécias ainda dizem as prudentes antes: olha, dá-me do teu azeite, né? Querendo pegar a unção não dá para transferir, porque a salvação é individual. Pai não salva o filho, a mãe não salva a filha. Nós podemos, né, fazer com que nossos filhos conheçam o Senhor, busquem, mas a decisão é individual. E quando nós observamos que essas tentam comprar, as sábias dizem: opa, olha, eu não vou dar do meu para que não me falte, mas vai e compra azeite, vai procurar aquele que tem azeite, né, e vai comprar. Elas foram procurar, só que em vez de ir para Deus, foram procurar em qualquer outro lugar. Hoje nós vemos em muitos programas de TV vendendo unção, vendendo, você começa a ver certas coisas, Senhor, tem misericórdia. Infelizmente, a igreja de Laodiceia é uma igreja que foi corrompida. Mamon se tornou seu Deus. É uma igreja que está voltada para o dinheiro, para coisas, para o ter, ao invés de ser uma igreja reta, santa e imaculada. É uma igreja que as pessoas vêm, se convertem, mas voltam para o pecado e fica dentro da igreja. A igreja é para servir de instrumento de transformação. Tanto o pastor como aqueles que auxiliam na igreja, a nossa função é estarmos auxiliando o Espírito Santo para preparar a noiva para o noivo. Nada mais do que isso. Preparar. Mas muitas continuam em adultério dentro da igreja, muitos continuam com pornografia, muitos continuam com uma vida voltada só para o dinheiro, não tem nem tempo para vir na casa do Senhor. Toda desculpa arranja. Naquele dia não vai ter desculpa, porque o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. A igreja tem que estar pronta, e a igreja somos nós. As 7 igrejas são 7 tipos de cristãos, de crentes que existem. Essa última que eu estou falando é justamente esse crente carnal. E Jesus olha para esse crente e diz: olha, você está morno, não tem como entrar. Você não está vestindo as vestes que eu dei. Não tem como você entrar. É sério. Abra sua Bíblia um pouquinho. Em Apocalipse, capítulo 19. A partir do versículo 6.
versículo 6, diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-me dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça. O cristão salvo, a consequência da salvação é a santificação. Ele nos salva para nos santificar, porque nosso Deus é um Deus santo. Não tem como eu me apresentar diante dele com vestes sujas, manchadas. Começa dizendo: olha que interessante, não chama mais de noiva. Você está olhando no texto, cuja esposa já está chamando de esposa. Se é esposa é porque já houve o casamento. Significa que a igreja já está na glória com o Senhor. Está acontecendo as bodas, cuja esposa a si mesma já se ataviou, ela já tinha se vestido. A noiva, quando vai entrar na igreja, ela se veste só depois que ela fala sim para o noivo. Ela já entra vestida com vestes brancas. Essa é a ideia que o texto dá para nos dar falar sobre esse assunto. Se ataviar significa se vestir. A própria, ela era noiva, nesse momento ela já se tornou esposa, mas ela já tinha se vestido e entrou com essas vestes para se apresentar diante do noivo. Ela se vestiu, mas ela se vestiu com qualquer coisa? Vamos para o texto. O que o texto diz? Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi dado vestir-se de linho fininho. Opa, alguém entregou algo para que ela se vestisse. Foi dado para que ela se vestisse. O quê? Linho finíssimo, resplandecente e puro. O texto já diz o que é o linho finíssimo. São os atos de justiça diante dos santos. Quando nós olhamos Jesus falando no Sermão da Montanha, ele fala para que nós não nos preocupemos nem com o que a gente beber, nem com comer, nem com vestir, porque o vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas o que ele fala? Mas buscai, pois, em primeiro lugar as coisas do mundo. O dinheiro, trabalho, pecado. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É engraçado, aqui também diz que o vestido é justiça. Toda a Bíblia tem interligada, não se contradiz em nada, porque o Senhor da Bíblia é Deus. Deus não se contradiz. Buscar em primeiro lugar o reino. Você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então todas estas coisas, Deus falou que vai me acrescentar todas as coisas. Vou pedir uma Ferrari para o Senhor. Aqui ainda dá para, né, no Brasil ninguém sonha em ter Ferrari, né? Mas aqui eu já andei para ele só, né, ter Ferrari, Porsche, ver bastante, lá, raro assim. Mas é isso que o texto está dizendo? Mas todas, o que é? Todos muitos tiram do texto o pronome, o esta. Todas as coisas. O texto diz todas estas coisas. Quais coisas? Esta, pronome relativo, faz referência aos últimos nomes, porque está no plural. Quais os nomes foram ditos no contexto ali, Mateus capítulo 6? O comer, o beber e o vestir. Aquilo que nos é necessário. Amém. Mas eu te digo que o Senhor tem te dado muito mais do que é necessário. Não tem? Não tem? Ele tem só dado o comer, o beber e o vestir para você. Deus é grande, Ele é fiel. Pai, o ser humano, quando ele coloca o coração em coisas, ele começa a viver para ter coisas. Daqui a pouco a Ferrari fica velha, o Porsche fica velho, o motor funde. Vai ficar, gastou um dinheirão naquilo ali. Muitos têm dinheiro para jogar no lixo. Mas muitas vezes, como houve lá no Brasil, um grande empresário estava para quase ser o top do mundo, de repente perdeu tudo, não tem nem
tem mais nem 1 bilhão. As coisas são assim. Mamon, que é o rei deste século, né? Ele o quê? Ele usa o dinheiro e muitos crentes estão voltados para o dinheiro. Cuidado, os nossos olhos têm que estar no Senhor, nas coisas do Senhor, buscando a justiça do Senhor, para que naquele dia Ele não nos encontre sem essas vestes. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. Deus não vai negociar a sua palavra. Pode qualquer pastor, teólogo, que for dizer o contrário. Deus vai honrar o que está escrito aqui. E só vai subir quem tiver com estas vestes. Vestes de linho finíssimo, resplandecente. Jesus nos falou que nós devemos ser luz nas trevas. Ele não nos chamou para ser a luz do mundo. Nós temos sido luz. Será que as pessoas olharam para nós e visto uma luz meio turva, né? Tem que ser luz. Luz onde coloca, clareia, não tem nada de mentira, de engano escondido. Nós somos aquilo, quando não tem ninguém por perto, é aquilo que nós somos. Você está sozinho na sua casa, no computador, na internet, na TV, namorado, com a namorada. Quem está vestindo essas vestes é santo mesmo nesse lugar, quando ninguém está vendo. Não só na frente dos outros, dentro da igreja. Deus nos deu poder para vencer o pecado. Romanos, você vê o capítulo 7 de Romanos, é um tratado com relação à lei e o pecado. Ele fala, olha, a lei, ela só mostra o pecado, ela não te dá um instrumento para vencer o pecado. Por isso que a lei nos condena, porque a lei serviu para mostrar o bicho que estava dentro de nós, o pecado, que nós nascemos pecadores. E quando nós temos essa consciência, então, se eu estou perdido, quem vai poder então me salvar? A lei aponta para Jesus. Jesus pode te salvar. Por isso que diz que a lei é o aio, o tutor, que pega na mão e conduz a criança, né? E entrega a quem de direito. Quem de direito? Jesus. Ela, olha, eu não posso, mas Jesus pode. E diz que a lei é o aio que nos conduz a Cristo. No final do capítulo 7 de Romanos, Paulo diz assim, olha, porque nem eu entendo o meu modo de ser. Porque o bem que quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. É verdade, né? Todo mundo fala, é verdade, né? Mas se faço o que não quero, já não faço eu. Mas o pecado que habita em mim. Ele termina o capítulo 7 dizendo esse clamor: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se o texto acabasse aí, eu ia concordar que nós devemos ser santos pecadores. Ser híbrido, o santo pecador é santo, não tem como. Mas ele não termina o texto aí. Mas ele diz assim, ele já dá a introdução no capítulo 8. Ele diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque eu de mim mesmo, ou seja, com a minha força, né, eu tenho com a minha mente prazer na lei de Deus. Mas na minha carne eu vejo o quê? A escravidão do pecado. E como que se resolveu essa questão? No capítulo 8. O capítulo 8 fala a respeito do Espírito Santo do Senhor. Ele começa dizendo, agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha agora, que coisa gloriosa. Porque a lei do Espírito da vida, que está em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei é obrigação. Ela nos livrou da obrigação que o pecado gerava sobre a nossa vida. Ele nos libertou. Poder só se vence com um poder maior. E o Espírito Santo é o poder maior que nos dá força, poder e autoridade para dizer não para o pecado. Eu posso não pecar, porque se eu ainda sou obrigado a obedecer o pecado, então eu não sou livre, eu sou escravo. Mas Ele nos libertou. Lembra que nós lemos Romanos 6:22? Fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus. A consequência disso é que o texto diz: tendes vosso fruto para a santificação. Santificação é separação. Não viva mais o modelo de vida desse mundo. Não fique seguindo o que os homens dizem. Os homens estão corrompidos. E uma coisa que nós temos observado é o quê?
que a corrupção entrou dentro da igreja, os pensamentos, né, pós-modernos entrando dentro da igreja, uma teologia pós-moderna entrando que não reflete o que está escrito aqui. Eu estou fora. Eu sei que muitos querem que alguém que diz que tem conhecimento consinta e diga: olha, você está salvo, pode viver pecando, você vai subir no arrebatamento, pode estar adulterando na hora que Jesus voltar, que você vai subir, vai subir muito. Eu digo para qualquer um que defende isso: vamos ver naquele dia se você vai subir. Sou eu, mas o Espírito Santo, porque Deus não é brincadeira. Deus não é, vou usar uma expressão aqui, não é moleque, para ninguém ficar brincando com ele. Ele é santo, ele vindica a sua santidade. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós numa cruz, derramar o seu sangue para nos justificar e nos santificar. É completa a obra que ele fez. Muitos querem o sangue de Jesus, mas há um sangue para a cruz. Por isso que Paulo diz: crucificados estão na cruz com Cristo. Se nós queremos o sangue, se me lava com o teu sangue, a carne vai para a cruz. Por isso que o símbolo do batismo é nós o que morremos para o mundo e sermos ressuscitados para vivermos em novidade de vida, e não aquela velha vida de pecado. Você vê como tudo isso, não tem como fechar esse pensamento com a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz outra coisa, demonstra o poder. O que é impossível aos homens, a Deus é possível. E Ele fez de impossível por nós. E quando nós observamos, então, aqui na parábola, para a gente já finalizar, nós observamos que as prudentes trouxeram o azeite, e quando a voz as alertou, todas acordaram. As outras foram tentar comprar azeite, comprar unção. Não se vende unção. Unção é vida com Deus, é vida de consagração, de jejum, oração. Você quer vencer o pecado? Vou te dar a fórmula. Ore, jejum, e o jejum humilha a carne. Já viu alguém que está jejuando ficar pensando em coisas dessa terra? Mas o jejum humilha o ser humano num ponto em que ele se volta para aquilo que é mais necessário para a subsistência, o alimento. Por isso, quando você corta o que é principal para o ser humano, ele se volta para aquilo que ele tem necessidade. Você se sente fraco quando você está jejuando. Não sei se você já jejuou no dia, mas você se sente espiritualmente forte. Todas aquelas besteiras que vivia na cabeça parece que some. Incrível. Que você se sente fraco na carne, mas espiritualmente forte. Que a carne ela se volta para a necessidade básica, que é o alimento. E os outros não é necessário a necessidade básica, né, para sobreviver, para vir. E a oração quebranta o espírito. E Salmo 51:17 diz que o espírito quebrantado e um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Você quer ver você ter vitória? Comece a ler a palavra do Senhor. Conheça melhor o seu Senhor. Ore. Quando a gente fala, eu amo a Deus. Quando você ama uma pessoa, se eu perguntar aqui, quem ama a Deus? Só eu. Todo mundo. Então, concordamos que nós amamos a Deus. Mas quando você ama alguém, você não quer estar sempre conversando com essa pessoa? Ou não? Você não quer nem ouvir. Ainda mais namorinho novo, né? A gente quer sempre estar perto, conversando. Lembro quando namorava com a Flávia. Ah, desliga você primeiro. Ah, não, você. Ah, não, vai você. Vai, nós dois juntos. Desligava, não desligou. Queria ter, você tem tanto assunto, né? Como tem assunto, né? Porque ama, quer estar sempre em prazer. Quem ama também, né? Quer conhecer melhor o outro. Quer saber tudo sobre a pessoa. O que você gosta, você não gosta. Também gosto disso. Nossa, quando eu conheci a Flávia, olha, eu toco o teclado, poxa, eu toco o violino. Aquelas coisas em comum, começa a descobrir um monte de coisa. Nossa, eu canto também, né? Afinidades começam a surgir. Você gosta de estar perto da pessoa, você gosta de conversar. Você tem prazer, alegria. Não é? Ou não? Não ama, não é assim? E quando nós amamos, nós negamos até a nossa vontade, né? Para agradar. Ah, vamos assistir um filme romântico? Vamos, homem ama filme romântico, né? Ama, né? Filme romântico.
fala em filme de ficção, de policial, você nem fala, você nem toca nesse filme. Caramba, que filme romântico. Aí depois de casa, agora eu vou assistir Robocop. Você não vai comigo, eu vou sozinho. Mas é assim, você nega a si mesmo. Você quer agradar. Então, quando nós falamos que amamos a Deus, não é diferente. Se nós amamos a Deus, nós vamos querer conhecê-lo melhor. Como que nós o conhecemos melhor? Comer a palavra de Deus, ter prazer na sua palavra. Quando nós amamos, nós também vamos o quê? Querer conversar com Deus. Como que nós conversamos com Deus? Vamos ter uma vida de oração. E o Senhor, Ele fala conosco. Ele vai falar através de sonhos. De várias formas Ele quer falar conosco, mas estamos com os ouvidos tampados muitas vezes. Temos que estar com nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Isso necessita de consagração. E quando muitas vezes falamos que amamos a Deus, muitas vezes negamos a nós mesmos, crucificamos a nossa carne. Senhor, eu sei que eu sou fraco, mas o Senhor é forte, me dê força e poder, me enche com o Teu Santo Espírito, para que eu tenha vitória nessa área da minha vida que eu tenho dificuldade. Duvido que o Senhor não vai te ajudar. Duvido que Ele não te dê vitória. Está passando por luta, problema? Começa a buscar o Senhor, de verdade. Começa a colocar sua vida no altar e apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável, conforme Romanos 12 diz. Pois esse é o nosso culto racional que Deus espera. Se nós começarmos a viver esse amor, isso chama-se avivamento. Estaremos andando com Deus. Não vamos temer arrebatamento, porque vamos ter certeza da nossa salvação. Porque fomos libertos, pertencemos ao Senhor, somos seus filhos. E temos certeza que se o Senhor chamar o nosso nome agora, nós vamos subir com Ele. Porque é Ele em nós. A honra e glória é dEle, o poder é dEle, e Ele age nas nossas vidas, nos santificando, é Ele quem nos santifica. Por isso, quando nós vemos o texto dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para a gente finalizar, o que é estar em Cristo Jesus? Você tem um papel aqui. Faz de conta que esse é eu e esse é você. Esta é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, a palavra. Estar em Cristo Jesus é estar aqui na frente? Fico pecando aqui, não. Ou é estar atrás, aprontando, pecando? Não, mas Deus me vê através de Cristo, como tem um conceito teológico errado, porque a Bíblia não ensina assim. E eu fico aqui atrás pecando, e o sangue de Jesus, Deus me vê purificado. O texto não diz isso. Eu fecho com a Bíblia. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está. O texto grego interessante diz assim, se nenhuma condenação, ele diz, udei, tois em, o final diz, tois em Cristo Jesus. Ele indica um posicionamento e o local exato, para dentro de Cristo Jesus. Tois em Cristo Jesus. Ele diz que nenhuma condenação há para quem está nesse local exato, dentro. Ele indica a direção e o local, não tem como errar. Em Cristo. Você está vendo você? O que você está vendo? Para esses, nenhuma condenação. O texto, fala o texto, faz isso. Mas infelizmente muitos conseguem deturpar de uma forma, porque querem arranjar desculpa para viver no pecado e dizendo que estão salvos. Esta é a igreja de Laodiceia. Está morna, achando que pode a si mesma se salvar, mas não pode, é necessário estar vestido às vestes do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Na sexta e domingo a gente continua, tem muita coisa para falar, tem coisa para falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Cavaleiro do Apocalipse, sabe? Sempre tem, vocês vão ver a besta, todas essas coisas que já estão acontecendo. E o Senhor está nos alertando. Deus não nos trouxe do Brasil só para brincar aqui e passear, mas nos trouxe como missão de alertar a sua igreja, para que esta igreja seja avivada e daqui a Suíça seja avivada através da sua vida, de testemunho. Deus vai usar essa igreja para estar trazendo um avivamento aqui na Suíça, e vocês vão ver coisas gloriosas vão começar a acontecer.